Vamos lá, pessoal, vamos continuar o curso agora com esse sistema construtivo extremamente importante que são as treliças. Como a dinâmica do curso é simples, a gente vai definir o sistema construtivo, exemplificar alguns modelos e mostrar a parte da mecânica e do cálculo desse tipo de problema. Na próxima aula, vamos trabalhar um problema base e assim por diante. Quem desejar se aprofundar nesse tema, vai pegar as aulas extras que está lá no curso Premium. Muito bem, o que é uma treliça? Basicamente, treliças são sistemas triangulados que são constituídos por elementos unidos em si por articulações, certo? Na realidade, a gente trabalha com articulações perfeitas, não considerando a rotação nesse sistema. Então, esses nós dessa treliça não admitem momento, certo? Semelhante lá, por exemplo, às rótulas na viga Goebel ou no pórtico composto. Em geral, como elas não admitem momento em seu sistema construtivo, basicamente elas estão sujeitas a apenas cargas axiais, ou seja, uma treliça, de uma forma geral, ela só pode estar sujeita a esforços de tração ou compressão. E o dimensionamento dessa treliça é em função desse tipo de condição estrutural. Certo? Alguns exemplos, antes da gente chegar neles, a gente precisa entender como é a nomenclatura desse tipo de problema. Então, as treliças, em geral, possuem nomenclaturas próprias, como o bando superior, que é o conjunto de elementos que compõem a parte superior da treliça, o banzo inferior, que é o conjunto de elementos que compõem a base inferior da treliça, os apoios, como qualquer elemento estrutural, e os elementos e nós dessa treliça e as barras que não estão no bando superior ou inferior são chamados de diagonais, que são aquelas barras de travamento ou contraventamento, e as barras verticais, que são chamadas de montante. Então, essa é a concepção dos elementos que compõem uma treliça de uma forma mais genérica possível. Então, o que é que a gente tem? As treliças, elas são muito multivariadas, ou seja, cada sistema construtivo que vai sendo desenvolvido, ele vai sendo nomeado pelo respectivo projetista que o desenvolveu. E aí a gente tem uma inúmera quantidade de treliças nomeadas, como por exemplo, treliça K, porque a concepção construtiva dela tem semelhante a uma letra K, a viga de Pratt com bando superior, a viga Howe e assim por diante, as vigas Warren um tabuleiro superior ou inferior. Então, esse sistema construtivo, muitos deles já são projetados e patenteados de forma em que existe uma nomeação a esse tipo de sistema, mas não deixam de ser treliças na sua concepção original. Tenho aqui mais alguns elementos, como por exemplo o Studio Vault, a Bowstring, a Mona Half Scissor, aquela aqui no cantinho. A Half Scissor é como a gente tem meia tesoura, né? Half Hype e assim por diante. A Tree Bearing, que é uma treliça, uma tesoura muito comum em sistemas construtivos de telhado. Essa a gente encontra muito, é muito comum assim dentro da nossa engenharia brasileira. Mais alguns exemplos eu tenho aqui embaixo, uma treliça bastante interessante que é a treliça de estádio, geralmente utilizada em coberturas, você vê, encontra muito esse tipo de sistema treliçado, ela tem um tirante que trabalha uma barra tirantada que segura essa treliça e transforma ela num sistema construtivo estável. E aí eu tenho mais algumas treliças aqui que vocês podem observar, semelhante àquela treliça em K, Warren, Howe, Pratt, e assim por diante. Então a gente tem um sistema bastante robusto, é uma quantidade de elementos e sistemas estruturais semelhantes que vão se diferenciar apenas pelas inclinações da barra e posicionamento entre elas. Qual o melhor sistema? Você precisa desenvolver e analisar. Aí vem a análise estrutural. Você vai escolher um sistema e você pode transformá-lo em outro sistema para verificar como essas barras se comportam. Isso é análise estrutural, isso é concepção de projeto. Então você precisa aprender análise estrutural para conceber um projeto. Novamente, quero relembrar dois dos mais importantes elementos que compõem a treliça, que são os nós associados às barras que conectam esses nós. Então, os elementos e barras de uma treliça são os elementos importantes, são os sistemas, nomenclaturas mais importantes, e a partir deles a gente vai constituir o nosso sistema mecânico do problema. Em geral, suponha que eu tenho a minha treliça aqui, é a treliça mais base, aquela que a gente
geralmente tem telhados, tesouras, não deixa de ser uma treliça. O diagrama de corpo livre associado a esse sistema construtivo, ou seja, em cada nó eu tenho forças direcionais à posição da barra, seguindo a linha de ação. Então, cada nó está sujeito a uma quantidade de forças. O que eu vou fazer? Esse é o diagrama de corpo livre. Por baixo, eu trabalho o meu modelo de cálculo do meu sistema estrutural. Ou seja, se a gente for relembrar isso que é a grande sacada desse tipo de análise, é que a gente vai retornar a uma das primeiras aulas, que é a estática de ponto material. A treliça, por si só, em termos de análise, ela é resolvida mecanicamente com múltiplos problemas de estática de ponto material. Então, para cada nó em especial, utilizando, por exemplo, o método dos nós, a gente vai resolver um problema de estática de ponto material. Já dei aquele spoiler sobre como resolver esse tipo de problema. Vamos à mecânica da treliça. Como resolvemos esse tipo de problema? Existem dois métodos que eu vou explicar nesse curso, que são o método dos nós e o método das seções. Vamos a cada um deles. O método dos nós está associado, obviamente, à explosão da treliça em torno dos seus nós. Cada nó está sujeito a forças direcionadas a cada elemento. Só que a primeira etapa de resolver esse problema é determinar as reações de apoio, como qualquer outro sistema construtivo, identificar as solicitações de cada barra, se ela está tracionada ou comprimida, e verificar o equilíbrio de cada nó da treliça. Recomenda-se iniciar sempre o cálculo pelo nó que possui o menor número de incógnitas. Então você não precisa, você pode numerar os nós, eu gosto de numerar, mas você não precisa começar pelo nó 1 que você numerou. Você pode começar pelo nó 5, uma vez que ele tenha menor quantidade de cargas associadas ao nó. Isso vai facilitar o problema e vai fazer com que você consiga ajustar o seu sistema de cálculo. Beleza? Então esse é o método dos nós. Não vamos resolver problema ainda, vai ficar para a próxima aula. O segundo método é o método das seções, ou chamado método de Ritter. Ele é muito utilizado quando eu não quero resolver a minha treliça por completo. Lembra de uma definição que eu dei em uma das aulas anteriores, que se o meu sistema construtivo, independente qualquer que seja, um pórtico espacial, uma grelha, uma viga, se ela está em equilíbrio, parte dela está em equilíbrio. Esse princípio fez com que a gente conseguisse desenvolver os esforços internos solicitantes. E agora também é aplicado, por exemplo, às treliças. Eu não quero resolver a minha treliça por completo. Se eu pegar parte dela, eu tenho que garantir que também ela vai estar em equilíbrio. E aí eu posso aplicar as equações de equilíbrio nesse sistema. É isso que a gente vai fazer com o método de Ritter. Basicamente, eu tenho o meu sistema treliçado, eu vou fazer um corte na seção desse sistema e a partir desse corte, dessa seção menor, eu vou avaliar. Então, essas forças que eu encontrar aí são justamente as ações que estão associadas a esse sistema. Todas as equações de equilíbrio estão válidas também para esse sistema construtivo. Também vamos fazer exemplos do método de Ritter no nosso curso, certo? Então, a parte mais básica dos sistemas treliçados foi exposta na aula de hoje. Na próxima aula vamos resolver o exercício base do curso de treliças. Lembrando que, eu gosto sempre de lembrar que mais para quem quer fazer mais exercícios, ter uma quantidade de elementos para fomentar mais esse conteúdo, o nosso curso Premium deve estar disponível aí no link abaixo. Se não tiver, me manda alguma mensagem para que a gente consiga ajustar esse tipo de sistema para você poder conceber melhor suas estruturas. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau, pessoal.